vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos queridos, nós vamos então ler a palavra de Deus, o texto de João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e o verso 14. João capítulo 1, verso 1 e o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto está nos falando sobre o Cristo pré-existente e está falando do seu nascimento na história. A história, na verdade, foi uma preparação para o nascimento do Messias. A Bíblia diz que ele deveria vir e ele seria a semente da mulher. Ele deveria ser da tribo de Judá. Ele seria chamado de filho de Davi. Ele deveria nascer de uma virgem. Ele seria chamado de Nazareno, mas teria que nascer em Belém da Judéia. Sendo ele o pão da vida, ele deveria nascer na casa do pão, Betlehem, casa do pão, Belém. Toda a história da Bíblia, registrada no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento registra desde a criação, foi uma espécie de preparação para a vinda de Jesus ao mundo. A maior efeméride, o maior acontecimento, o fato mais auspicioso da história. Então, a vinda de Jesus ao mundo já é anunciada lá aos nossos primeiros pais no Éden, depois que eles pecaram, dizendo que da semente da mulher, da descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Todo culto que foi estabelecido na antiga dispensação tinha como propósito revelar-nos Cristo, apontar-nos para Cristo. Ele foi, por exemplo, representado pelo Cordeiro da Páscoa, a saída do povo do Egito, apontava para Cristo. Sangue vertido, aplicado no batente das portas, livrando os primogênitos de Israel da morte. Pois é o sangue de Cristo aplicado no nosso coração que nos livra da morte eterna. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo, que era móvel, quando Deus vem para morar com o povo. Pois no tabernáculo Deus veio morar com o povo simbolicamente, mas quando Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e o próprio Deus veio habitar entre nós. A Arca da Aliança, que era o móvel mais importante do tabernáculo, que ficava lá no Santo dos Santos, era um símbolo de Jesus, porque foi no seu sangue que a nova aliança foi firmada. E o que estava dentro daquela arca, dentro daquela caixa de madeira e revestida de ouro, apontava para Cristo, porque Ele é a verdadeira lei de Deus, Ele é o verdadeiro pão do céu, e Ele é a verdadeira vara de Arão que floresceu, porque Ele morreu e ressuscitou. Quando você avança um pouco mais, o templo era um símbolo dele. A glória que se manifestou lá no templo apontava para a glória que vem plena nele,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, quando ele se encarnou. Então tudo no Antigo Testamento reportava para Cristo. Ele era simbolizado por aquela coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. Ele era simbolizado pelo maná que caía, que alimentava o povo diariamente. Jesus é o pão da vida. Ele era simbolizado por aquela água que brotava da rocha. Ele é a água da vida. Então ele foi prometido para nós como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como príncipe da paz. E diz a Bíblia que então na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quando a Bíblia diz na plenitude dos tempos, Deus estava preparando o mundo para isso. Deus preparou, por exemplo, o mundo grego, para dar ao mundo uma língua universal. Deus preparou o mundo romano, para dar ao mundo uma lei. É por isso que se estuda até hoje o direito romano. Deus preparou o povo judeu para dar ao mundo a palavra, a escritura. Quando todo o cenário estava montado, e preste atenção que reinos se levantaram, reinos caíram, mas o plano de Deus nunca foi alterado. Quem tem as rédeas da história nas mãos é Deus. É Ele quem dirige, é Ele quem controla. Então, na plenitude dos tempos, Ele veio. E aí nós lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui traz a questão do conceito. Jesus é o Verbo. E quando ele diz que no princípio era o Verbo, ele está dizendo que o Verbo preexiste ao princípio, quando tudo foi criado, então ele é eterno. Quando diz que ele estava com Deus, significa que ele não é um ser impessoal, mas ele estava face a face com Deus, da mesma essência, da mesma natureza. Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Quando diz que o Verbo era Deus, significa que ele não era um ser inferior a Deus, ele não era apenas superior aos anjos, ele era da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. E agora João vai nos informar, meus amados, que esse Verbo se fez carne. Mas vamos entender uma coisa aqui. Temos que compreender que o Natal não é uma data qualquer. Hoje de manhã o pastor Arival disse uma frase muito curiosa. Ele diz: nós celebramos o Natal porque Jesus está vivo. Nós não celebramos o nascimento de uma pessoa que morreu. Você não celebra o nascimento dos faraós do Egito. Você não celebra o nascimento dos Césares de Roma. Você não celebra hoje nem o nascimento dos seus entes queridos que morreram. Enquanto eles estavam vivos, nós comemorávamos o aniversário deles. Por mais amados que eles sejam, depois que eles morrem, nós podemos até lembrar, mas nós não celebramos mais o aniversário. Comemoramos o aniversário de quem está vivo. Então, o que acontece? Por que João escreve essas palavras? O que moveu João, que já estava velho, no final do primeiro século, quando todos os outros apóstolos já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio, levou João a escrever esse texto que nós lemos aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que João escreveu isso? O que estava por trás? E é curioso isso, porque vocês sabem que João, ao escrever este evangelho, ele difere dos outros evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E o que significa isso? A palavra sinótico é uma palavra grega, que significa olhar na mesma direção, na mesma perspectiva. Embora Mateus, Marcos e Lucas tenham peculiaridades, Mateus enfatizou Jesus como rei, Marcos, Jesus como servo, Lucas como homem perfeito,
mas os 3 evangelistas olham basicamente na mesma direção. Descrevem a vida, o ministério, os ensinos, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão. Mas João não. João dedica todo o seu evangelho para coisas muito específicas, com um único propósito: provar que este Jesus é o próprio Deus. Por que ele faz isso? Porque no final do 1º século, esta verdade estava sendo questionada, por influência do pensamento grego. O pensamento grego tinha um pilar central, que era chamado dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Então, os gregos, dentro desta cosmovisão, não acreditavam na criação. Para eles, a criação era fruto de uma emanação longe, 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 longe da divindade. Porque, sendo Deus bom, não podia criar um mundo material que para eles era mau. Eles não acreditavam na encarnação, nem muito menos na ressurreição. Então preste atenção, amados, que esta verdade, a verdade da divindade de Cristo, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o seu senhorio, a sua exaltação, a sua divindade, enfim, não estava mais sendo aceita tranquilamente. Era atacada essa verdade. O que João vai fazer? João vai fazer uma defesa, a defesa de uma tese. Mostrar que esse Jesus é Deus, verdadeiramente Deus. E esse Jesus é homem, verdadeiramente homem. Que a tese grega era falsa, que o pensamento grego era equivocado, que a filosofia grega não estava amparada com a verdade. O cristianismo, irmãos, ele suporta críticas, ele suporta oposição, ele suporta questionamento. A fé cristã não é irracional. Nós não cremos num mito, nós não cremos numa quimera, nós não cremos numa fantasia. A nossa fé suporta questionamento. Então o que João vai fazer? Ele vai provar uma tese. Qual é a tese? Esse Jesus é Deus, verdadeiramente Deus, e ao mesmo tempo é homem, verdadeiramente homem. Ele vai lançar mão de 2 expedientes. Ele vai lançar mão, por exemplo, de 7 milagres que Jesus fez e ele registrou aqui. 7 é o número da perfeição. E se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Ele transformou água em vinho, primeiro milagre, capítulo 2. Ele curou o filho do oficial, segundo milagre, capítulo 4. Ele curou o paralítico de Betesda, capítulo 5. Ele multiplicou pães e peixes, capítulo 6. Quinto milagre, ele andou sobre o mar, capítulo 6. Sexto milagre, capítulo 9, ele curou um cego de nascença. E sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro. Na tese de João é essa: se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Mas João vai provar também a divindade de Cristo, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. E ele vai usar uma expressão que Jesus usou lá em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o grande nome de Deus, é o nome Javé. O Deus incausado, o Deus autoexistente. E ele vai selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta, João 10,9. Eu sou o bom pastor, João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, João 15,1. Ele está mostrando uma verdade: esse verbo é Deus. E é por isso que ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo.
Em outras palavras, quando tudo teve um começo, e ele estava dizendo que a matéria não é eterna, o verbo já existia, preexistindo ao começo, preexistindo à história, preexistindo ao tempo, logo ele é eterno, ele é pessoal e ele é divino. Mas agora entra a mensagem do Natal no versículo 14, eu peço que você repita comigo, por gentileza, o verso 14, vamos juntos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos amados, vamos entender essa expressão, e o verbo se fez carne. Há um cidadão que no meio acadêmico, evangélico, nos seminários, é muito conhecido, mas não é uma pessoa tão conhecida no domínio popular. Esse homem chamava-se Atanásio. Ele enfrentou as teses de Ário de Alexandria, que no quarto século começou a negar a divindade de Cristo. E aí houve um concílio da igreja em 325, convocado pelo imperador Constantino. E Atanásio triunfa sobre as ideias heréticas de Ário e prova, à luz das Escrituras, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Esse homem escreveu um livro, lá no quarto século. Olha como é que a coisa é boa. Nós temos esse livro hoje, século 21, em língua portuguesa. E ele vai dizer nesse livro que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo. Se não, vejamos. Está escrito assim, e o verbo se fez carne. Você tem que fazer uma pergunta. Que verbo é este? E a resposta é, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador. O verbo que é Deus, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Entendamos. Se o nosso universo hoje, é o que se sabe hoje, mas pode ser que esse conhecimento amplie. Se o nosso universo hoje tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, significando que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro do universo, e se o verbo é transcendente, ele é maior do que isso. E agora João está nos dizendo que esse verbo se fez carne. Na palavra de Paulo em Filipenses 2,6, e nós cantamos aqui agora há pouco, o cântico, esse verbo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas quanto ele se esvaziou? Quanto? A Bíblia mostra que ele se esvazia a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Você pode imaginar que aquele bebê é o Criador do universo, e que nem os céus dos céus pode contê-lo, que não há um centímetro do universo onde ele não possa ser, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, estou aqui. Ele se esvaziou, e ele se esvaziou, e diz o texto, e veio habitar entre nós, entre nós. Havia uma concepção lá no Antigo Testamento que ninguém podia ver a Deus e sobreviver. Então Deus rompe essa barreira lá em Êxodo 25:8 e diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E aí o santuário foi edificado. E aí a Shekinah, a glória de Deus aparecia, e depois o templo foi levantado, mas agora não, agora o próprio Deus vem armar sua tenda, agora o próprio Deus veste pele humana, agora o próprio Deus se encarna. Não era uma emanação de Deus, não, era o próprio Deus.
Ele era o resplendor da glória, ele era a exata expressão do ser de Deus, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, ele não veio para ficar longe de nós, ele veio para ficar entre nós, no meio de nós. Ele se identificou conosco. Em outras palavras, ele vestiu a nossa pele, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele sentiu a nossa dor, ele chorou a nossa lágrima, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, ele morreu por nós. Mas João vai além e nos informa o seguinte, preste atenção nisso. O texto nos informa que ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Eu fico impressionado com isso porque Deus poderia ter vindo até nós em juízo. Ele é justo. Ele poderia ter vindo em juízo. E se viesse, nós seríamos fulminados. Porque a Bíblia, quando trata da nossa natureza pecaminosa, diz que se o melhor de nós, o melhor que nós temos, as nossas justiças, são tão poluídas, são tão maculadas, são tão eivadas e levedadas pela maldade humana, que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Se você ler na Bíblia atentamente, todas as pessoas que tiveram uma visão pessoal da glória de Deus, foram tomadas por um senso de pecado, e não de autopromoção. Ninguém ao ver a Deus, batia a palma, eu vi a Deus, eu sou maravilhoso. Não, ao contrário. Foi assim que Isaías reagiu, ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Foi assim que Pedro reagiu, afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Foi assim que Jó reagiu, agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. Foi assim que Paulo reagiu, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Foi assim que João reagiu lá na ilha de Pátimos, caiu como morto aos pés do Senhor. Se o Senhor tivesse vindo a nós de outra forma, nós não suportaríamos a presença dEle, mas Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele nos apanhou arruinados, feridos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, e Ele nos restaurou, e Ele nos limpou, e Ele nos salvou, e Ele nos perdoou, e Ele nos redimiu, e Ele nos fez membros da família de Deus. Esta é a mensagem do Natal, irmãos. E João conclui, e eu concluo também, dizendo assim, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É magnífico isso, porque a revelação de Deus até Jesus foi parcial, fragmentada e progressiva. Parcial, fragmentada e progressiva. Mas quando Jesus vem, a revelação é plena. Porque Ele veio até nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito Pai. Ele era a própria expressão do ser de Deus, Ele era o resplendor da glória. A divindade habitou corporalmente, plenamente nele. Por isso Ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Todo o esplendor de Deus refletiu nele, reverberou nele, exalou dele. Ele era o próprio Deus entre nós. Se você quer saber quem é Deus, olha para Jesus.
Se você quer saber quanto Deus ama, olha para Jesus. Se você quer saber como amoroso é Deus, olha para Jesus. Se você quer saber como Deus ama o pecador, olha para Jesus. Se você quer saber como Deus é poderoso, olha para Jesus. Se você quer saber quem é Deus, olha para Jesus. Você vê Deus na face de Cristo. Ele é a própria expressão do ser de Deus. É por isso que nós celebramos o Natal. Essa é a ocasião mais auspiciosa, irmãos, porque relata o evento mais importante da história, quando toda a história pregressa foi uma preparação para esse evento, e esse evento veio, e ele faz um corte na história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas nós não celebramos um evento, nós celebramos uma pessoa, nós celebramos Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o Messias de Deus, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso consolador, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa recompensa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o sol da justiça que aquece o nosso coração. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é a única razão da nossa vida. Ele é o deleite da nossa alma. É por a causa dele que você e eu viemos aqui nesta tarde. E a Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.